escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Que bom a gente passar por aqui e poder falar um pouco sobre a Escritura Sagrada. Nós estamos estudando na revista Expressão o tema Igrejas em Apuro. Essa revista está estudando, entre outras coisas, uma visão que Jesus tinha sobre a sua igreja. Poderíamos dizer o que Jesus pensa sobre a sua igreja. Eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia, está no capítulo 3, versículos 14 até o 22, a igreja de Laodiceia. O que Jesus disse sobre essa igreja, o que ele pensava sobre essa igreja, o que ele pensava sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Então, nós poderíamos colocar um tema para todas estas visões de Jesus sobre a igreja. O que Jesus pensa de fato sobre a sua igreja. E é surpreendente como ele vai encontrar qualidades na igreja, mas também vai encontrar defeitos muito sutis, muito perigosos para o tempo da época e também para a nossa igreja moderna do século 21. O que Jesus disse sobre essa igreja? Que ela era morna. Por que ele estava falando isso? Notem, Jesus estava usando uma geografia daquela região da Ásia. Por que geografia? Ele tirou algumas características geográficas, né, ou até topográficas daquela região, e ele pega essas características para aplicar à sua igreja. Quando Jesus fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, ele falou para o tempo dele, lá no Evangelho. Agora, são muitos anos depois, 30 mais ou 50 anos depois, ele fala sobre as igrejas da Ásia, mas com outras metáforas, com outras figuras, com outros exemplos. Então, a gente prega o Evangelho, que nunca deve mudar, mas caracterizado pela história em que nós vivemos. Então, Jesus usa a figura do seu tempo, a geografia do seu tempo. Você nunca viu Paulo falar sobre ovelha perdida, já? Não, porque não era do mundo dele e nem da cultura dele. No entanto, Paulo falava do evangelho puro. Ele mesmo disse que pregava o evangelho puro, dentro de uma outra cultura, usando tribunal, usando advogado, juiz, filho adotivo, filho legítimo, herdeiro, uma linguagem jurídica da sua época, de modo que todas as pessoas entendiam o quê? O evangelho que ele estava pregando. Do mesmo modo, você não vê Jesus ficar citando Moisés o tempo inteiro, porque Moisés pregava o evangelho, como Noé, como Enoque, mas numa outra cultura, num outro mundo, usando outras figuras. E Jesus usa uma figura interessante aqui, água morna. Por quê? A Laodiceia era uma cidade que ficava na Ásia e menor, e ela ficava entre duas grandes cidades. Uma cidade era chamada Colossos, aqui embaixo, de onde vinha uma água fresquinha, não é? Ela nascia, brotava gelada, sabe aquela água de grota, de mina? O pessoal do sítio, como eu, sabe o que eu estou falando. E do outro lado, por cima da cidade de Laodiceia, tinha uma outra chamada Hierápolis, que tinha águas termais, como Caldas Novas, como algumas cidades também do estado de São Paulo, não é, que tem águas termais, elas já borbulham quente. Então, Filadélfia, a igreja de Laodiceia estava entre duas cidades, uma de água fresquinha e uma de água quente. Filadélfia, Laodiceia, não tinha essas duas características de água. Por quê? A água que ela recebia passava por um canal
grande que descia do monte, e ele vinha descendo até a cidade. Enquanto ele vinha descendo, esquentava a água, não ficava nem fria como Colossos, nem quente como Herápolis, ficava uma água morna. E o pessoal que não tinha experiência, quando ia à fonte beber, achando que aquela era clarinha, muito bonita mesmo, e ela caía, e essa água morna caía dentro de um lugar que tinha pedras branquinhas, e a água era muito clara. E eles achavam que essa água estava uma delícia para beber. Quando alguma pessoa que estava visitando Laodiceia não conhecia, colocava água na boca, ela queria vomitar. Era uma coisa muito comum na época, que todo mundo sabia de Laodiceia. E Jesus usou aquela figura geográfica, né, de hidrográfica, termal, para aplicar à igreja de Éfeso, que era uma igreja morna. Eu vou ler para vocês o texto agora, depois de dar essa pequena explicação. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, como aqueles que iam lá beber água não sabiam, que tu és, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu me assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos começar a lição agora. Depois de explicar o texto, a gente ler o texto, nós vamos começar a lição. Então, quando Jesus olha para a igreja de Filadélfia, da igreja de Laodiceia, o que ele está querendo com este comentário que ele faz de coisas positivas, de coisas negativas da igreja? Primeiro, ele não queria que a igreja negociasse com ele. Isto é, adorava a ele como Senhor, mas prestava só uma homenagem ao César. Nada de adoração. Sabe quando você passa em frente à igreja católica e faz o sinal da cruz? É só uma homenagem. Não tem nada de espiritualidade naquilo. Claro que eles não faziam o sinal da cruz. Eles prestavam uma certa reverência a César. E Jesus achava que isso era um adultério espiritual. E Jesus também queria chamar a igreja, desafiar a igreja à comunhão. Venha, quem tem ouvidos, eis que estou à porta e bato. Abra a porta, eu quero ter comunhão íntima na casa de vocês. Eu quero cear com vocês. Eu quero tomar um vinho, que seria na época, não é? Ou um cafezinho aqui no Brasil. É isso que Jesus queria. Outra coisa que Jesus estava acusando eles de miopia espiritual. Nós pensamos que estamos bem vestidos, estamos nus. Pensamos que estamos ricos, estamos pobres. Pensando que enxergamos muito, estamos cegos. Pensamos que estamos bem, somos miseráveis. Então Jesus está dizendo, vocês se acham um monte de coisa, mas vocês estão com um problema de miopia espiritual. Outra coisa que Jesus estava dizendo, que eles tinham alguns ídolos, não externos, porque eles eram cristãos, mas ídolos dentro do coração. Ídolos sutis, tá? Ídolos que não eram de pedra, nem de madeira, nem de papel, mas ídolos guardados dentro do coração. Como a autossuficiência, por exemplo. Como a autonomia. Nós somos uma igreja rica, poderosa e não precisamos de nada. Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam de uma visão nova, de riquezas reais, de roupas reais. Então Jesus estava chamando eles para quebrar esses ídolos que estavam dentro do coração e fossem restaurados. Uma imagem nova. Jesus queria, pelo seu Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, queria restaurar aquela igreja, abençoar aquela igreja. E Jesus estava dizendo, façam isso logo, porque eu estou voltando logo, eu vou me encontrar com vocês. Então são essas coisas básicas, né? E olha, interessante que todos os textos,
quando ele começa a falar sobre as igrejas, e agora aqui também em Laodiceia, ele diz, conheço as tuas obras. O que essa palavra conheço significa? É diferente o conhecimento que o grego tinha, ele sabia como conhecimento era diferente do conhecimento hebreu. Por exemplo, o grego poderia conhecer um fato só com a mente. Para o judeu, não. Precisava de ser com a mente, com o coração e com o corpo. Lembra quando Maria estava grávida e não tinha ainda coabitado com José? E o livro de Mateus diz, e José não conheceu Maria. Conheceu como? Claro que ele conheceu. Ele era noivo dela, isto é, não tinha um conhecimento profundo de alma, de espírito, de corpo. Para o hebreu, isso que é conhecer totalmente, é experimentar com emoção, experimentar com a lógica, com a razão e também com o corpo. É o que Jesus estava falando, eu, nesse sentido, conheço vocês no corpo, na alma, na mente, na emoção. Eu sei como é que vocês cantam, como vocês oram, como vocês vivem na cidade. Eu sei como vocês têm um relacionamento em casa, como tem um relacionamento profissional. Eu conheço. Jesus não tem um conhecimento só teórico nosso. Tanto que ele não tem, que ele se tornou o quê? Carne. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Era um conhecimento muito diferente. E por que ele conhecia? Quais eram as credenciais dele? Ele diz, eu conheço vocês porque eu sou o Amém. A palavra Amém vem, assim seja, é verdade. Eu concordo. É como se a pessoa fizesse uma sentença e você assinasse o seu nome embaixo. É como se a pessoa contasse um fato e você assinasse o seu nome embaixo. Amém, amém vem isso de fé, de certeza, de que isso de fato é verdade. Então Jesus está dizendo, quando eu falar alguma coisa de vocês, quem está falando é o Amém. Aquele que de fato conhece e fala a verdade. E diz mais, quem diz isso é a testemunha fiel. Que testemunha fiel é essa? Que Jesus diz aqui, no capítulo 3, versículo 14, fiel de testemunha de quê? Ele fala daquilo que ele é. Por isso que ele é testemunha fiel. Porque ele é o Deus encarnado. Ele fala daquilo que ele viu. Aquilo que ele falou para o Nicodemos, olha, se eu falar de você das coisas lá do alto, você vai ficar maluco. Ninguém subiu ao céu, ele diz a Nicodemos, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu, desceu e está no céu. Isto é, ele fala daquilo que ele viu. E mais, ele fala daquilo que recebeu. Ele recebeu uma mensagem para trazer ao mundo a sua igreja. Ele fala daquilo que é, daquilo que viu, daquilo que recebeu. E por isso ele diz, eu sou a testemunha fiel. E diz, o princípio da criação de Deus. E pastor, então Deus, o princípio da criação foi Jesus? Jesus foi criado por Deus? Não é isso que ele está falando. O princípio da criação, ele está falando daquele que se fez carne. Foi o primeiro dessa nova raça. O princípio da antiga raça foi Adão. O princípio da antiga raça. Adão morreu em seus pecados. Foi para o céu, mas morreu. Jesus é o princípio da nova criação, que nunca morreu. Ou seja, Adão foi o primeiro da velha raça e Jesus é o primeiro da nova raça. O princípio da criação de Deus. Ele é o alfa e o ômega. E esse é o sentido que ele fala na Bíblia, aqui no Apocalipse. O alfa e o ômega. O primeiro da nova raça. Como diz 1 Coríntios 15, 20. A primícia da criação de Deus. O primeiro da criação. Essa pessoa que é o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação, ele tem gabarito para falar alguma coisa sobre a igreja de Laodiceia? Claro. Por isso que ele diz, eu conheço. Vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Lembra da água? A água tépida, morna. A água emética que falam, né? Lembra lá? Que lá em cima era fresquinho, lá em cima era quente, aqui embaixo fresquinho, no meio morna. Laodiceia. Vocês são muito engraçadinhos, vocês parecem muito bonitinhos, muito certinhos, uma comida parece maravilhosa, mas quando eu coloco na minha boca, ou um vinho maravilhoso, mas quando eu coloco na boca é morno, ou então a água que parece que vai matar a minha sede, quando eu bebo, eu sinto vontade de vomitar.
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E vocês têm um problema sério, que é a miopia espiritual. Versículo 17. Vocês se acham ricos e são pobres. Vocês se acham bem vestidos e são nus. Vocês se acham ricos e são miseráveis, pobres, cegos e nus. E por isso que Jesus disse, vocês são mornos. Ou seja, vocês têm um relacionamento comigo híbrido. Um pouco comigo, um pouco com César. Um pouco no mundo, um pouco na igreja. Um pouco em oração, um pouco em xingamento. Um pouco em bênção, um pouco em falar maldição. Um relacionamento híbrido. Eles faziam um comércio, uma negociação. Vamos fazer um meio de campo aqui. Jesus está dizendo, eu conheço vocês. Vocês são mornos. Então, o que é o problema da igreja? Não é ser quente demais, nem ser fria, é ser morna. Sabe qual é o problema do morno? Ele não é ruim demais para ir para o inferno e nem bom demais para ir para o céu. Ele é uma coisa esquisita que Jesus vomita da boca e joga num buraco negro do mundo. Puxa vida, Jesus estava dizendo, eu conheço vocês. Jesus nos conhece. Jesus conhece você, a mim e a cada um de nós. Vamos continuar vendo o que Jesus fala sobre a sua igreja? Primeiro ele diz que conhece, tá bom? Então Jesus está falando, na verdade, de alguma coisa que ele conhece, que é a sua igreja, a sua noiva. Então Jesus diz que eu aconselho e repreendo a tantos quanto amo, diz o versículo 18 do capítulo 3. Olha, na verdade Jesus não quer ser um estraga-prazer. Ele está vendo o lado positivo da igreja e o lado negativo. Então, Jesus não dá ordem, olha, eu exijo que vocês, eu aconselho, eu estou dando uma orientação. Eu não quero impor nada, eu impus quando eu salvei vocês, porque eu sou dono, mas agora eu sou o santificador de vocês. O Espírito, aquele que faz parceria com a igreja, não determina. Deus determina quanto à salvação, mas não determina quanto à santificação. É o que o Espírito está dizendo para aquela igreja. Eu aconselho a vocês, o noivo está dizendo para a igreja. Então, ele sonda e diz, né, mentes e corações. Então, Jesus está andando no meio daquela igreja, penetrando no meio delas quando canta, quando ora, quando levanta, quando assenta, quando bate palma, quando ouve a pregação. Então é como diz o Salmo 139, né? Eu penetro nas profundidades do ser humano. Provérbios 21, 2, Jeremias 17, 10, falam de textos que Jesus penetra na profundidade do coração. O que Jesus aconselha a eles? Qual é o conselho para resolver esse problema de uma noiva deselegante, mal vestida, pobre, andrajosa, e ele um noivo lindo, maravilhoso? O que ele aconselha para que possa restaurar a beleza dessa noiva, que é a igreja? Obviamente ele, o noivo. Ele diz, eu quero que vocês comprem ouro refinado pelo fogo. Eu não quero que vocês tenham uma riqueza falsa, um ouro de tolo. Eu quero que vocês tenham esse primeiro bem, um bem que eu quero dar para vocês, trocar esse ouro falso para um ouro verdadeiro. Eu quero tirar vocês dessa pobreza. E vocês acham que são ricos, que têm tudo, mas vocês são pobres. Outro bem que Jesus quer dar a essa igreja, uma roupa diferente. Eles tinham roupa de grife, mas uma roupa pobre, espiritualmente falando, velha, feia. E Jesus olha para aquela noiva e diz, vocês acham que estão lindas? Que roupa feia, que vestido fora de moda, que terno mal colocado, que gravata mal combinada, que colar, que brinco. Jesus disse, eu quero que vocês comprem vestiduras brancas, ou vestiduras de santidade, vestiduras de vida piedosa, de vida consagrada. E mais, eu quero que vocês se enxerguem, colírio para os olhos. Lá na Laodiceia tinha uma fábrica de colírio, muito famosa mesmo. Ele diz, eu tenho um colírio melhor do que tem aqui em Laodiceia, que vocês vão enxergar, sabe onde? O coração. Enxergar dentro da alma, enxergar dentro da vida, ter um exame verdadeiro. Um dia nós estávamos num acampamento com os moços, aí em Jaú mesmo, e eu estava falando, qual a nota que vocês dão para vocês? Eu tinha um amigo lá que não era grande coisa da igreja, hoje ele é um cara legal, consagrado, ele deu 9 para ele. Falei, pô, que consagração. Aí
Todo mundo morreu de rir, que foi circense, sim, no mínimo, não é? Porque ele enxergava mal o que realmente ele era diante de Deus. Ele era uma igreja assim, mal vestida, pobre e que não se enxergava, achava que ela era linda, como aquele filme, né, antigo que nós sabemos, bonitinha, mas ordinária, sabe aquela história? Mais ou menos assim. Então, era com essa falsa riqueza, com essa falsa beleza e com essa cegueira espiritual, sabe qual era o problema? Eles eram indiferentes ao noivo, porque eles não queriam a riqueza do noivo. Eles não queriam o vestido de casamento que o noivo ia dar. Eles não queriam enxergar o noivo como ele era. Era uma igreja o quê? Indiferente ao noivo. Gente, a gente é casado há muito tempo. Não existe coisa que mais dói na gente que a indiferença do cônjuge, não é? Isso dói na gente. Me mata, me xinga de santa e rapadura, mas não seja indiferente a mim. Olha o que Jesus está falando. Ele com o noivo se sente assim, desprezado, deixado de lado. Diferente do Cântico dos Cânticos, né, de Salomão. Linda que é aquela expressão do noivo com a noiva. É isso que ele estava querendo ouvir dessa noiva. E, no entanto, ele não ouvia nada disso. Ouvia uma farsa, uma falsa beleza, uma falsa visão, uma falsa espiritualidade, uma falsa igreja piedosa. O que ele queria era uma noiva bem vestida, enriquecida, uma noiva que tinha autocrítica e crítica dela mesma e dos outros. É como Jesus diz, é como Paulo diz em Efésios, né? Que o noivo quer apresentar a sua noiva imaculada, sem defeito, sem rusga nenhuma, sem ruga nenhuma. Aquela noiva maravilhosa que Paulo também diz, 1 Coríntios 11, 2, uma noiva adornada para o seu esposo. Por que ele está pedindo isso? Porque ele deu isso. Ele deu a riqueza verdadeira, que é a riqueza espiritual. Não é a riqueza de mamon. Que ele deu a vestidura perfeita, que é a veste espiritual. Ele enxerga a igreja como ela é, ele não é míope, ele quer que a igreja tenha o seu potencial de riqueza espiritual, de moda bem vestida espiritual, de crítica espiritual, porque ele fez tudo por essa igreja. Ele deu o que tinha de melhor de riqueza, melhor da sua beleza, melhor da sua visão, ele deu o melhor. Por isso ele diz no versículo 19, sabe o que eu estou falando isso? Porque eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ou você vai servir a um senhor, ou vai servir ao outro. Não dá para jogar, não dá para fazer meio de campo. No cristianismo a gente tem que tomar uma decisão. Creio de fato que o cristianismo vai ser a religião mais odiada do mundo em pouco tempo, que eu chamo de cristianofobia. É um neologismo que eu inventei. Por quê? A religião cristã é uma religião dogmática, ou é Cristo ou é nada. E o mundo hoje não gosta de nada de dogma. A verdade é relativa, a beleza é relativa, tudo é relativo. No cristianismo, não. Ou é Cristo ou é nada. Por isso que a religião cristã vai ser tão odiada como já está começando agora nos tempos modernos. Portanto, o que Jesus diz, arrependa-te. Volta, volta, volta à piedade cristã. Volta ao desenvolvimento espiritual, como diz 2 Pedro 1,3, né? Eu me sacrifiquei por vocês. Aquele hino que nós cantamos, eu tudo fiz por ti. Que fazes tu por mim? Versículo 20 diz, volta a me receber. Eu quero ser bem recebido no meio de vocês. Hospitalidade espiritual. Eu bato a porta. Eu quero entrar e quero ter comunhão íntima com vocês. Muito legal o que ele diz aqui, Jesus aconselhando a sua igreja a ser aquela noiva maravilhosa, como ele é maravilhoso para ela. Legal, né, gente? Vamos continuar então. Então, Jesus está chamando a igreja e ele promete dar algumas coisas à igreja. Eu vou dar ouro, eu vou dar vestimento, eu vou dar tudo isso. Mas como ele promete se a igreja é pobre? Como comprar se a igreja é pobre? Isaías 55:1, lembra daquele texto? Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho, leite. É um convite que Jesus está chamando à sua graça. Por isso que aconselho que de mim compre, isto é, eu vou te dar, eu vou vender aquilo que eu comprei para te dar. É como se o noivo tivesse um dote para compartilhar com a sua noiva. É isso que ele está falando.
A questão da fidelidade do noivo para com a noiva. Não há custo para comprar aquilo que Jesus dá. Ele está usando uma figura. Não há custo para comprar aquilo que Jesus oferece. Ele comprou com o seu sangue. Ele conquistou essa riqueza para dar à sua noiva, à sua igreja. Por isso que ele diz, eu quero entrar para as bodas. Que bodas? Da entrada, da porta. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Eu sou o noivo. Antigamente não era a noiva que ia para a casa do noivo. É o noivo que descia com seus amigos, com tambor, tocando, para ir à casa da noiva. E chegava lá, ele batia na porta para entrar com seus dotes, com as suas riquezas, para buscar a sua noiva. Então ele diz, eu quero bater a porta não para receber de vocês, eu quero dar a minha riqueza. Como diz o Apocalipse 3:20, eu estou à porta e entro. Lá em Cantares 5:2 usa uma coisa maravilhosa, né? O noivo que vai ao encontro da noiva, 5:2, lindo. Ele bate a porta da noiva para entrar, ele desperta a noiva, é isso. Ele quer que a noiva acorde e o receba com toda alegria, porque esse noivo do Cantares, que é Cristo, vem trazendo a riqueza dos seus presentes. Que presentes? Da sua graça, da sua salvação, do seu ser, da sua riqueza espiritual, da sua realização como um homem perfeito, como Deus perfeito. Então Jesus está chegando para as bodas. Então ele quer começar as bodas, e assim ele bate a porta para chamar a noiva, para receber a sua riqueza. E ele não traz nenhuma sobra, ele não traz resto, ele traz o que tem de melhor, que é o seu próprio amor, a sua própria vida em favor da sua igreja. Não é? Então Jesus dá o que ele tem de melhor. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 3:22 e 23, tudo é vosso e vós de Cristo. Então a cena é um grande casamento real. Versículo 21, eu quero que vocês se assentem comigo no trono. É como um rei que chama a rainha para sentar no seu trono, para governar com ele. Que coisa linda, né, gente? Então que a igreja de Laodiceia acordasse para essa realidade. Quem sabe a nossa igreja também, presbiteriana do Brasil e de Jaú, esteja nessa miopia espiritual, não entendendo bem o que está acontecendo. E Jesus está dizendo, eu quero trazer as minhas riquezas, mas abra uma porta. Eu venho trazendo as riquezas da santificação. Legal, né, gente? A carta de Jesus à igreja de Laodiceia é fantástica. Deus abençoe vocês, foi muito legal falar com vocês. Fiquei muito animado, muito feliz de poder trazer essa mensagem nessa escola dominical para vocês. Um abraço, vejo vocês, Deus abençoe, tchau, tchau.